Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, para que cada um saiba o que fazer da sua vida, como tirar melhor proveito da vida que tem neste mundo. A vida é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Mas nem todos aproveitam essa dádiva aqui no mundo. Por quê? Porque se conduzem de forma errada, porque tomam atitudes que não deveriam ter tomado, porque vivem na injustiça, ou seja, no pecado, e o pecado traz as suas consequências mortais. O pecado, eu sei que o pecado é moda, a última moda é o pecado. Então, todo mundo que está inclinado para o mundo está inclinado para o pecado. Mas Deus nos deu a vida para que nós pudéssemos vivê-la e, através dela, pudéssemos santificar o nome dele. Isso é magnífico, é maravilhoso. Além dele nos ter dado a vida, ele nos dá o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Jesus é o Espírito da ressurreição. Quem recebe o Espírito Santo nunca morrerá, mas terá vida por toda a eternidade. Agora, é preciso observar o seguinte, que as coisas, Deus não nos dá a vida para que nós venhamos sofrer. Ele nos deu a vida para que nós venhamos vivê-la. Mas se nós deixamos ou viramos as costas para o autor da vida, o criador da vida, o senhor da vida, o espírito da vida, é óbvio que nós vamos sofrer as consequências de estarmos vivendo de forma contrária à vontade dele. Então, quando a pessoa não quer viver a vontade de Deus, não quer satisfazer a vontade de Deus, não quer servir ao seu Senhor, quando a pessoa quer ser a primeira, ao invés de ser a segunda, porque só quem é de Deus é a segunda e mais ninguém, e mais nada. Então, quem é de Deus é a segunda, porque o Senhor é o primeiro na sua vida. Mas olha só, veja só, o Senhor Jesus, para que nós possamos viver a vida intensamente e de forma feliz, ele tem as suas regras, ou melhor, ele tem os seus ensinamentos que são magníficos, preciosos, que, se colocados em prática, vão trazer benefícios. Por exemplo, Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, quer dizer, a luz do corpo são os olhos, quer dizer, os olhos são a luz do corpo. Os olhos são a luz do corpo, a iluminação do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo estará em luz, terá luz. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. É isso. É simples de entender. Se você olha para uma pessoa com maus olhos, é porque você está em trevas. Se você olha para uma pessoa com bons olhos, você olha as qualidades dela, não os defeitos, mas as qualidades. Porque ter bons olhos é ver as qualidades e não os defeitos. Entende? Isso é que é ter bons olhos.
quando você tem bons olhos e olha sempre o lado positivo, quando você sempre vê o lado bom das pessoas, então é porque o seu corpo é luz. Por exemplo, o sujeito cometeu um crime bárbaro. Aí, imediatamente, vem aquela voz, esse sujeito é cruel, é malvado, ele tem que pagar, ele tem que sofrer, ele tem que gemer na cadeia, ele tem que apodrecer na cadeia. Quer dizer, um julgamento que a pessoa faz daquele homem, daquela pessoa que foi cruel. Só que, quando a pessoa tem bons olhos, ela pergunta, poxa, por que ele cometeu esse crime? O que é que foi que ele foi induzido a cometer esse crime? Ele, quando nasceu, não era criminoso, ele não era mau, ele era uma pessoa, era uma criança inocente. Por que ele cometeu? Então, quando a pessoa tem bons olhos, ela tem um julgamento mais imparcial. Ela olha com bons olhos as pessoas. Às vezes você foi ferida ou ferido por alguém que você confiava, que você gostava, que você tinha bons olhos, e aí você, de uma hora para outra, por causa de uma decepção, de uma frustração, você virou os olhos, você deixou de olhá-la com bons olhos, você começou a olhá-la com maus olhos. E você começou a dizer, essa pessoa é cruel, essa pessoa é perversa, essa pessoa é suja, é isso, é aquilo. Então você começa a julgar pedra. Quer dizer, por um momento você tinha bons olhos, enquanto estava atendendo aos seus caprichos, você tinha bons olhos. Mas quando deixou de ter esses caprichos, você foi traída ou traído, você começou a olhar com maus olhos. Quer dizer, essa duplicidade de olhos, essa mistura de bons olhos e maus olhos, isso significa que você não está na luz. Isso significa que você espiritualmente não está bem. Porque quando a pessoa tem bons olhos, quem tem bons olhos todo dia. Todo dia. E quando a pessoa tem bons olhos, ela vê tudo do lado bom da vida. Porque quantas pessoas cometem crimes e não sabem que cometeram os crimes? Quantas pessoas, sabe aquela história, 5 minutos? 5 minutos. De repente a pessoa apagou, a sua mente se apagou em 5 minutos. 5 minutos. E naqueles 5 minutos ela matou, ela roubou, ela fez tudo que não prestava. Depois ela volta assim e diz, puxa, o que eu cometi? Não, eu não fiz isso. Pois ela vai dizer que não fez, mas fez. Então, por conta dessa atitude dela, ela então é criticada, é mal vista, etc, etc. Eu não estou falando aqui, eu não estou defendendo o criminoso, eu não estou defendendo nada, eu não estou defendendo a injustiça, nada disso. Eu só estou falando aqui, ou tentando explicar para vocês, que existe sempre o lado bom das coisas. E quando a pessoa é boa, quando a pessoa é generosa, quando a pessoa tem bons olhos, ela sempre procura o lado bom. Mas quando a pessoa tem maus olhos, ela sempre procura o lado mau. Aliás, a outra pessoa pode ser até uma pessoa boa, mas quem tem maus olhos só vê o lado mau, só vê o lado feio da coisa. Isso é ter maus olhos. Jesus disse que os olhos são a luz do corpo. A luz do corpo. Se os olhos são bons, o corpo está iluminado. Se os olhos são maus, críticos, que censuram, então todo o corpo estará em trevas. Então, com isso, você pode mensurar ou dimensionar a sua vida espiritual. Jesus, na oração, ensina, ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Como que uma pessoa que tem maus olhos vai santificar o nome de Deus na sua própria vida? Impossível. Se ela tem maus olhos, é porque ela está, obviamente, em trevas e não tem interesse nenhum em santificar o nome do Senhor na sua vida. Então, amiga e amigo, esse conselho do Senhor Jesus é vital para você, porque se você sempre tem bons olhos, você sempre será bem vista, você sempre será vista, apreciada por ser uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa do bem. Você sempre será vista como uma pessoa que tem bom coração. Às vezes tem até um bom coração demais. Deus é luz. Deus é luz. E Ele sabe, e Ele tem feito isso. Quantas pessoas foram julgadas nas cadeias, e dentro das cadeias foram nascidas de novo, receberam o batismo com o Espírito Santo, se transformaram em uma nova criatura, lá dentro da cadeia, não estava no altar, não estava no templo, não, no templo de Salomão, não estava na igreja, não, se converteram lá dentro da prisão, mas elas foram justamente colocadas lá na prisão. Deus permitiu isso, para que elas tivessem uma experiência com Ele. Então, amiga e amigo, nós não podemos condenar ninguém, porque no que nós condenamos, nós também seremos condenados. No que nós julgamos, nós também seremos julgados. Se nós olhamos, se nós vemos com maus olhos, nós também seremos vistos com maus olhos. Por isso que Jesus veio ao mundo. Você vê, Deus tem só olhos bons, misericordiosos, compassivos, porque Ele, mesmo sabendo que a raça humana se corrompeu, é corrompida, ainda assim Ele enviou Jesus para dar a sua alma em favor da nossa alma. E graças a Deus, porque Ele alcançou a minha alma, e graças a Deus porque Ele alcançou a sua alma, se é que alcançou, se é que você tem bons olhos, se é que você é uma pessoa do bem, se é que você foi nascida da água e do Espírito Santo. Então, amiga e amigo, fica essa palavra para você colocar em prática para o seu próprio bem, porque se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você planta o que é mal, não tem como você colher o que é bom, não é verdade? Então, vamos assim pautar a nossa vida com bons olhos. Veja as pessoas com bons olhos. Sempre, 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 sempre. Se você não pode vê-las com bons olhos, é porque você estará em trevas e você precisa de libertação. Então, a reunião que eu sugiro que você venha participar é nas reuniões de sexta-feira. Se liberta desse encosto que faz você ter maus olhos. Então, você é o nosso convidado. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, hoje, os bispos, pastores estarão lutando o dia inteiro por aqueles que têm maus olhos e querem se libertar da escuridão, das trevas que consomem ou têm consumido a sua vida, a sua alma, que é tão preciosa. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.